Olá, seja bem-vindo. Quando pensamos em astronomia, nossa mente viaja para as pirâmides alinhadas dos egípcios, para os babilônios que calcularam órbitas, ou para os gregos que nomearam as constelações que conhecemos hoje. Mas existe um povo muitas vezes esquecido nessa grande história do cosmos: os celtas. Seus sábios, os druidas, olhavam para o céu não apenas com a curiosidade de amadores, mas como verdadeiros mestres da observação dos ciclos, das estrelas e do próprio tempo. Hoje vamos mergulhar nesse conhecimento ancestral e quase esquecido. Vamos conhecer a história de um druida que estudava os astros e descobrir 3 fatos surpreendentes sobre os druidas celtas que podem mudar a forma como você vê a história da humanidade. Para os celtas, o universo não era apenas um espaço físico. Ele era profundamente espiritual e simbólico. O céu estrelado para eles era um reflexo direto da ordem divina, um mapa sagrado. As constelações não eram apenas agrupamentos de estrelas, mas guias que ditavam o tempo das colheitas, o momento certo para as batalhas e o calendário das cerimônias religiosas mais importantes. O sol, a lua e as estrelas eram símbolos vivos, entidades carregadas de poder e significado. Ao contrário de outros povos antigos, os celtas não registravam esse vasto conhecimento em papiros ou tábuas de argila. Sua sabedoria era transmitida através da memória oral, de geração em geração, e gravada na própria paisagem, em monumentos de pedra perfeitamente alinhados com os astros. 2 exemplos magníficos disso sobreviveram ao tempo. Em Newgrange, na Irlanda, encontramos um monumento construído por volta de 3200 a.C. É um túmulo monumental cuja entrada foi projetada para se alinhar perfeitamente com o nascer do sol no solstício de inverno. Apenas nesse dia, por alguns minutos, um feixe de luz solar penetra no corredor escuro e ilumina a câmara central. Mais famoso ainda, Stonehenge, na Inglaterra, era um complexo observatório usado para calcular solstícios e até prever eclipses com uma precisão que ainda hoje nos surpreende. Essas construções impressionantes mostram que a astronomia celta era, ao mesmo tempo, prática e ritualística, unindo ciência e espiritualidade de uma forma que raramente vemos. Agora vamos viajar no tempo. Imagine Taliesin, um druida do século I a.C. vivendo nas terras que hoje conhecemos como Bretanha. Todas as noites, ele caminhava em silêncio até um círculo de pedras no alto de uma colina sagrada. Ali, deitado na grama fria sob o manto de estrelas, ele observava o balé celestial. Taliesin não tinha telescópios, mas possuía ferramentas ainda mais poderosas: disciplina, silêncio e uma atenção plena e profunda. Ele sabia, por exemplo, que o ciclo lunar de 19 anos se repetia com exatidão matemática. Ele acompanhava o ponto do nascer do sol no horizonte, que mudava dia após dia, revelando com precisão os solstícios e os equinócios. Ele reconhecia certas constelações que anunciavam o tempo de plantar e o tempo de colher. Durante o solstício de verão, o dia mais longo do ano, Taliesin guiava sua tribo em celebrações ao triunfo da luz e da vida. Já no solstício de inverno, na noite mais longa e escura, ele lembrava a todos que, mesmo na escuridão mais profunda, a promessa do retorno do sol era certa. A sua função não era apenas científica, era espiritual, filosófica e imensamente prática. Ele era o guardião do tempo, o elo entre o céu e a terra, o guia de sua comunidade através dos ritmos do cosmos. Para realizar essas proezas, os druidas desenvolveram técnicas de observação sofisticadas. Eles utilizavam um calendário que combinava os ciclos lunares e solares. Isso permitia criar um sistema preciso tanto para a agricultura quanto para as festividades religiosas, sincronizando a vida humana com os ritmos da natureza. O alinhamento de monumentos como círculos de pedra, menires e dólmens funcionava como gigantescos instrumentos astronômicos, construídos para marcar posições-chave do Sol e da Lua ao longo do ano. E eles tinham sua própria forma de astrologia. Diferente da astrologia greco-romana, a astrologia celta associava as datas de nascimento a árvores sagradas, como o carvalho, a bétula e o freixo.
criando um zodíaco profundamente conectado com a natureza e seus ciclos. Agora, vamos revelar 3 fatos sobre os druidas que são pouco conhecidos, mas que mostram o quão avançado era o seu conhecimento. Primeiro, o domínio do ciclo metônico. Eles sabiam que a cada 19 anos, o Sol e a Lua retornavam exatamente à mesma posição relativa no céu. Esse cálculo complexo, que hoje chamamos de ciclo metônico, só foi registrado formalmente pelos gregos séculos depois. No entanto, os druidas já aplicavam esse conhecimento em seus rituais e calendários. Segundo, o uso dos astros para medição territorial. Estudos arqueológicos recentes sugerem que os monumentos celtas não eram usados apenas para mapear o céu. Eles também serviam para demarcar divisões territoriais na Terra, baseadas em alinhamentos estelares. Imagine usar as estrelas como um GPS ancestral para organizar o espaço e a sociedade. E terceiro, o papel do silêncio astronômico. Os druidas acreditavam que, ao observar o céu em silêncio absoluto, a mente humana se alinhava com a ordem cósmica. Essa prática, que hoje se assemelha muito ao que chamamos de mindfulness, ou atenção plena, era uma forma de meditação ativa. Era usada para treinar o foco, a concentração e, principalmente, a memória, que era essencial para uma cultura de tradição oral. Hoje, vivemos imersos em um mar de informações, mas raramente olhamos para o céu. Perdemos essa conexão vital com os ciclos naturais. Nossa percepção do tempo se resume a agendas digitais e notificações constantes. Com isso, a ansiedade cresce, em parte porque ignoramos os ritmos biológicos e cósmicos que regem a vida. E se aplicássemos um pouco da disciplina druídica em nosso dia a dia? Poderíamos usar os ciclos da Lua para organizar nossos projetos, com fases de início, desenvolvimento e conclusão. Poderíamos celebrar os solstícios e equinócios não como simples datas, mas como marcos para reflexão pessoal e renovação. Poderíamos simplesmente observar o céu à noite como uma forma de meditação, treinando nossa atenção e nos reconectando com algo maior que nós mesmos. Apesar da brutal tentativa do Império Romano de apagar a tradição druídica da história, esse conhecimento sobreviveu. Ele ecoa nos festivais folclóricos europeus que ainda marcam as mudanças de estação. Ele está gravado nos monumentos arqueológicos que ainda se erguem, desafiando o tempo. E sua essência ressoa em práticas espirituais modernas que buscam resgatar essa antiga conexão com a natureza e o cosmos. Taliesin, nosso druida imaginário, talvez nunca tenha escrito uma única palavra, mas seu olhar atento sobre o céu se mantém vivo sempre que alguém, em qualquer lugar do mundo, levanta a cabeça e contempla a imensidão das estrelas. Os druidas não olhavam para o céu apenas como cientistas. Eles o viam como filósofos e guias espirituais. Eles viam no sol a promessa diária da vida, na lua a sabedoria da mudança e da impermanência, e nas estrelas o mapa da própria eternidade. Hoje, você também pode recuperar esse hábito simples e poderoso. Olhe para o céu. Perceba os ciclos que acontecem acima de você e dentro de você. Descubra que, mesmo sem tecnologia, a maior sabedoria está nos olhos de quem observa. O legado dos druidas vive em cada estrela que ainda brilha sobre nós. Obrigado por assistir. Se você gostou de viajar conosco por essa história fascinante, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas explorações. Até a próxima!